bom que estamos juntos aí mais uma vez para retomarmos os nossos encontros aqui nas noites de quinta-feira, os nossos estudos bíblicos. Então, o nosso tema já está aqui proposto, para nós, aqui, Tá aqui, ó, Estudo Bíblico Online, Encontros com Jesus, e o primeiro encontro que nós vamos estudar, que nós vamos aprender e assim conhecer um pouco mais sobre o ministério de Jesus, é o encontro que ele teve com Nicodemos. Quero te convidar a prontamente pegar aí a sua Bíblia e você vai acompanhar conosco esta leitura que está no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 3, versículos de 1 a 15. Então prepare aí a sua Bíblia, vamos fazer essa leitura juntos para a gente poder aproveitar ao máximo essa oportunidade e aprendermos da palavra de Deus. Vamos ver quem foi Nicodemos e o que nós podemos tirar de lições para as nossas vidas através deste encontro que Jesus teve com Nicodemos, tá bom? João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos fazer juntos esta leitura. Estou aqui pegando a minha Bíblia. Espero que você também aí tenha em mãos a sua Bíblia. Vamos lá. João capítulo 3, de 1 a 15. Estamos bem no início do ministério de Jesus, bem no comecinho do ministério de Jesus. Se você voltar os seus olhos um pouquinho antes do capítulo 3, capítulo 2, você vai ver aí, olha, as bodas de Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre de Jesus. E você vê também que no capítulo 2, a partir do versículo 13, Jesus, ele purifica o templo. Então vamos começar aqui no capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo nos ilumine agora quando vamos estudá-la para a edificação de cada coração que nos acompanha nesta noite. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Então nós estamos aqui diante desse momento tão especial no ministério de Jesus, logo ali no início, que é esse encontro que ele tem com Nicodemos. Vamos olhar e compreender esse momento mais de perto. Nós temos aqui algumas informações para as quais eu passo a pedir a sua atenção nesse momento. Elas vão subindo aqui na nossa tela.
Em primeiro lugar, vamos conhecer um pouquinho sobre Nicodemos. Vamos saber quem é esse homem com quem Jesus se encontra. Afinal de contas, o que nós podemos aprender sobre ele? Vamos conhecer, queremos informações sobre ele. Então nós temos aqui alguns tópicos que vão nos ajudar. Primeiramente, acompanhe comigo, olha, quem é Nicodemos? Nós encontramos as informações sobre ele no versículo 1 e também no versículo 10. E baseado nesses registros, nós aprendemos, em primeiro lugar, que Nicodemos é um fariseu. O que significa isso? É um dos intelectuais da lei. Logo aí no início do texto, né? No capítulo 1, a gente já tem essa informação sobre ele. E o que nós temos mais também aqui conosco? Opa, fiz aqui um ajuste. O que nós temos mais conosco de informação? Veja bem. Ele era, então, também membro do Sinédrio. Nós temos esse detalhe mencionado no texto, que é o Tribunal Supremo dos Judeus. Só aqui nós já temos algumas informações muito importantes para conhecermos Nicodemos e para entendermos quem é essa pessoa que naquele momento vai se encontrar com Jesus. Não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa desconhecida, não é uma pessoa que não tem relevância dentro do contexto de Jerusalém e do próprio judaísmo daquele tempo. Pelo contrário, é alguém que tem uma relevância. E por essas características aqui, nós podemos afirmar algumas coisas sobre Nicodemos. Por exemplo, se ele é um fariseu, você se lembra que nós estudamos aqui, quando falamos sobre o cenário do Novo Testamento, o que é um fariseu? O fariseu é um partido político religioso que tinha como primazia a preservação da lei judaica. Era um religioso. Então ele não era um ímpio, ele não era um ateu, ele não era um descrente, ele era uma pessoa religiosa dentro do contexto da religiosidade judaica. Era alguém que estava ali e que tinha a sua devoção, a sua religiosidade. Quando diz que ele era um fariseu, nós podemos, por exemplo, saber que ele tinha uma vida religiosa, que ele orava regularmente, que ele tinha os seus períodos semanais de jejum, que ele praticava boas obras, porque essas práticas eram costumes de todo fariseu. Então, esse é Nicodemos, o homem que vai se encontrar com Jesus, não é? Sabemos também que ele era um intelectual da lei, porque os fariseus eles eram realmente os guardiões das tradições, da lei judaica, do judaísmo. Então era alguém que conhecia o Antigo Testamento, conhecia as Escrituras, conhecia as profecias. Então é um religioso, é um intelectual, é um conhecedor da lei. É uma pessoa de boa índole, é uma pessoa de boa reputação, uma pessoa que tinha o prestígio da sociedade, o respeito, a admiração pelas suas virtudes. Membro do Sinédrio, olha que coisa sensacional, ele não era apenas um fariseu qualquer, ele era da alta cúpula dos fariseus, era uma liderança. O Sinédrio, você se lembra também, nós estudamos aqui sobre isso quando falamos do cenário do Novo Testamento, o Sinédrio era a suprema corte dos judeus, né? Somente aqueles fariseus mais gabaritados, né? Aqueles fariseus realmente de alta reputação, formavam esse grupo seleto, que era o Tribunal Supremo dos Judeus, o Sinédrio. E o Nicodemos era um deles. Olha, era uma pessoa importante, era uma pessoa de grande reputação e de grande prestígio, porque ele fazia parte do Sinédrio. E o que mais, então, nós podemos dizer sobre ele? Lá no versículo 10, quando Jesus conversa com ele e vai arguí-lo, o próprio Jesus fala sobre isso com ele, dizendo assim: você é mestre em Israel e você não está entendendo o que eu estou dizendo? Então o próprio Jesus, né, lança luz sobre essa condição desse homem como realmente alguém versado nas Escrituras, versado no judaísmo, na religiosidade dos judeus. Ele era mestre em Israel, alguém de prestígio, alguém de autoridade. Então é muito importante nós termos essas informações que estão aqui ao nosso lado, muito importante, para nós sabermos então quem é que foi se encontrar com Jesus nessa ocasião. Então é esse cidadão, é essa pessoa, um fariseu, um conhecedor da lei, alguém que tinha prestígio, alguém que tinha autoridade, alguém que tinha uma boa reputação, alguém que era admirado, porque afinal de contas era membro do Sinédrio,
alguém que era religioso, alguém que praticava as boas obras, os preceitos da religião. Então é essa pessoa que está indo se encontrar com Jesus, uma pessoa que tem valores morais, uma pessoa cheia de virtudes. E por que ele está indo se encontrar com Jesus? Vamos lá. O primeiro ponto que eu quis trazer para vocês é essa apresentação de Nicodemos, para você saber então quem é essa pessoa. E isso aqui faz toda a diferença, para nós entendermos o desenvolvimento do encontro que ele vai ter com Jesus agora. Bom, vamos continuar aqui então os nossos tópicos para a gente se aprofundar nesse texto e compreendê-lo melhor. Um segundo ponto que eu quero trazer para vocês, já que nós sabemos agora quem é ele, queria que nós olhássemos um pouquinho sobre a atitude que ele está tendo, narrada no texto, aqui no versículo 2. O versículo 2 narra essa atitude. E é muito interessante a gente perceber o que esse homem intelectual, esse homem religioso, esse fariseu, membro do Sinédrio, está fazendo. Então, volte seus olhos aí mais uma vez para o versículo 2. Vamos ver qual é a atitude descrita no texto sobre ele, o que ele está fazendo. Diz assim, ó, este, de noite, ele foi ter com Jesus. Essa é a atitude dele. Ele foi ter um encontro com Jesus, ele foi buscar Jesus, foi ter com Cristo. E ele, ao chegar até Jesus, vai ali então colocar algumas inquietações, algumas dúvidas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para que isso que nós colocamos aqui do lado no nosso tópico, né? Nicodemos está em busca de algo e ele faz essa busca à noite. Que curioso isso! Por que o texto faz questão de dizer que ele de noite vai ter com Jesus? Se isso não fosse relevante, o texto não traria esse destaque. Mas o texto faz questão de registrar que esse homem, de novo, intelectual, religioso, cheio de prestígio, de boa índole, de autoridade, esse homem versado na lei, o texto faz questão de chamar a atenção para esse detalhe, que ele vai encontrar com Jesus, mas ele não faz isso à luz do dia, quando tem movimento nas ruas, quando as pessoas estão vendo, quando ele está exposto, né, diante dos olhos de todo mundo. Não. Ele faz isso à noite. E a gente pode então deduzir, quando a gente lembra daquilo que nós aprendemos aqui sobre quem era ele, as razões do porquê ele fez isso à noite. Ora, um membro do Sinédrio, um homem versado, um intelectual da lei, o que pensariam dele vendo procurar Jesus, um galileu, filho de um carpinteiro, que não era escriba, não era fariseu, apenas uma pessoa comum? O que pensariam de mim? O que as pessoas vão dizer? Vai me causar problemas? Talvez ele tenha pensado assim. Então ele achou melhor, talvez tenha cogitado com seus pensamentos, é melhor eu ser discreto. Eu vou à noite para ninguém ver. Talvez ele estivesse envergonhado. Talvez ele tivesse muito a perder do seu prestígio, da sua fama, da imagem que as pessoas tinham a respeito dele, um homem tão importante, tão intelectual, um homem numa posição tão elevada dentro do contexto social, procurando uma pessoa simples como Jesus, como eu falei, um galileu, filho de um carpinteiro. O que vão dizer de um membro do Sinédrio procurando Jesus para trazer ali as suas inquietações? Então, para evitar os comentários, talvez por constrangimento, ele prefere ir à noite. Mas o importante, no final das contas, é que ele foi, não é verdade? Se ele teve esses constrangimentos, se ele preferiu ser discreto ou não, se ele estava ou não preocupado com o que as pessoas iam dizer dele ou não, sabe, isso vai para segundo plano quando a gente para pensar que o mais importante ele fez, né? Ele foi até Jesus, ele se pôs ao encontro de Jesus, como diz o texto, né? Ele foi ter com Cristo. Se para ele a dificuldade era os olhares da população, ou o que as pessoas poderiam deduzir vendo um homem da posição dele procurar Jesus, se isso foi empecilho, ele deu um jeito de superar esses empecilhos, né? Então ele falou, eu vou à noite, para não criar comentário, para superar as dificuldades que eu tenho. E o importante mesmo é que ele foi. Eu acho que isso é que tem que ficar para nós aí como mais relevante. Mas é curioso a gente perceber que por causa da posição dele, por causa de quem ele era,
por causa do prestígio que ele tinha, da posição dele na sociedade, ele vai procurar Jesus, mas ele vai à noite, longe dos olhares, longe dos comentários das pessoas, né? E o que mais nós podemos então aprender sobre sua vida, sobre esse encontro? Vamos então aqui já prontamente para o terceiro ponto que nós queremos observar, que é a partir do versículo 3, que é o momento em que ele se encontra com Jesus. Ele se achega até Jesus naquela noite, ele consegue um momento, e uma coisa interessante é da gente fazer a seguinte pergunta: afinal de contas, por que ele foi procurar Jesus? Bom, é só você ficar atento, porque antes de nós lermos o texto, o que a gente disse aqui? Que nós estamos no início do ministério de Jesus, e que nós vimos aí que antes da leitura desse texto, antes do capítulo 3, o que nós temos? O capítulo 2 de João fala que Jesus ele já estava ali começando seu ministério, ele havia passado em Caná da Galileia, onde ele fez ali o milagre da transformação da água em vinho, e ele estava ali agora em Jerusalém, no templo, e lá no templo foi quando ele fez a purificação do templo. Ele esteve ali então já demonstrando a sua presença, demonstrando a sua palavra, e lá no versículo 23 do capítulo 2 diz algo muito interessante. Diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então veja, era a festa da Páscoa. Jesus estava lá em Jerusalém, ele purifica o templo, ele faz sinais, e muitas pessoas, ao verem o seu ministério, passaram a crer nele. Ora, é bastante razoável a gente dizer, a gente entender, que o fato de Nicodemos ir procurar Jesus para ter um encontro com ele à noite, naquela ocasião, se deve ao fato de que Nicodemos certamente presenciou o que Jesus estava fazendo em Jerusalém naqueles dias. E talvez também Nicodemos já tivesse ouvido falar as notícias sobre o que Jesus fez lá em Caná da Galileia. Então essa notícia deve ter chegado. Se Jesus estava ali na Páscoa, o versículo 23 do capítulo 2 diz que ele fez sinais, muitas pessoas creram nele, ele purificou o templo, né? Expulsou do templo aquelas pessoas que estavam lá usando da fé para enriquecer, para extorquir as pessoas. Muito provavelmente, a gente pode sim até deduzir com bastante certeza que Nicodemos, como era alguém que frequentava o templo, que estava sempre ali inteirado da vida religiosa, ele viu, ele testemunhou o que Jesus estava fazendo, e ele fica intrigado. Quem é esse que pôs para fora do templo as pessoas que estavam ali agindo com uma má conduta? Nicodemos deve ter ficado admirado com a atitude de Jesus, de ter purificado o templo e expulsado de lá aqueles vendedores. E aí alguém deve ter comentado com ele: você não sabe de nada, lá em Caná da Galileia ele fez um milagre, ele transformou água em vinho. O quê? Quem é esse? Que coisa maravilhosa! E aí o versículo 23 fala que muitos estavam crendo em Jesus ali em Jerusalém, nesta ocasião da Páscoa, quando Jesus estava ali. Por que estavam crendo? Porque estavam vendo os seus sinais. Então Jesus realizou sinais ali durante a Páscoa em Jerusalém. Muitas pessoas viram e reconheceram que ele era o Filho de Deus. E Nicodemos estava naquele grupo que viu essas coisas e se admirou. E isso talvez causou uma crise nele, porque ele era um religioso, ele era um intelectual da lei. E de repente agora ele olha e vê alguém ali fazendo sinais. Então ele está intrigado, ele quer saber mais. Ele quer de fato testificar se ele está diante do Messias, do Salvador, do Filho de Deus. E ele, um intelectual, um conhecedor da lei, tendo essa dúvida, ou talvez ele, um membro do Sinédrio, achando que o Messias é um galileu, uma pessoa simples, um filho de um carpinteiro. O fato dele crer em Jesus como o Cristo poderia trazer muitos conflitos para ele, inclusive dentro dos fariseus, dentro do Sinédrio. Então ele de noite vai lá, mas ele está com o coração incomodado, ele está com o coração ansioso de realmente entender o que está acontecendo. Há uma ânsia, há uma busca, há uma sede, e ele quer saber se de fato Jesus é o Cristo, o Salvador.
Há uma ânsia pela própria salvação no Filho de Deus, no Messias que viria para salvar. Então, quando ele chega até Jesus, nós vamos ver aí a partir do versículo 3, Nicodemos faz suas perguntas buscando esclarecer suas dúvidas. E ele chega então, e veja que interessante as perguntas que ele faz para Jesus, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Está vendo como é assertivo a gente afirmar que Nicodemos viu o que Jesus estava fazendo? Porque ele chega aqui e fala, a gente sabe que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor fez se Deus não estiver com ele. Então, de fato, aquilo que diz lá no capítulo 2, versículo 23, Nicodemos estava entre as pessoas que testemunharam o que Jesus fez. E ao testemunhar Jesus, ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus. Quando ele tem encontro com Jesus, a primeira coisa que ele faz é esse reconhecimento. Eu sei que o Senhor veio da parte de Deus. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E aí, Jesus agora vai se antecipar a ele. E Jesus vai começar a abordar um tema e um assunto que, de fato, era esse o assunto que Nicodemos queria abordar. Jesus se antecipa ao que ele eventualmente viria a perguntar e já vai colocando diretamente para ele aquilo que é o mais importante. Vai direto ao essencial, ao fundamental. E Jesus diz para ele assim no versículo 3, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é a grande questão. Então, sem rodeios, Jesus já vai diretamente dizer, sabendo que no coração de Nicodemos o que existia era o seguinte, salvação é a nossa primeira e mais séria necessidade. O que Nicodemos queria é o seguinte, olha, eu quero ser um cidadão do reino do céu, eu quero ser salvo, eu quero o reino de Deus, o reino dos céus. Então Jesus, conhecendo-lhe o coração, já entra direto com esse argumento e vai falando para ele, olha, ninguém, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus prontamente já toca na grande necessidade de Nicodemos. Ele era uma pessoa cheia de virtudes, era uma pessoa religiosa, era uma pessoa de boa índole, era uma pessoa respeitada, era uma pessoa com um conhecimento intelectual das leis, mas Jesus já vai direto ao ponto, sem rodeios. Nicodemos, o negócio é o seguinte, tem que nascer de novo. O que você precisa é do novo nascimento. Você é intelectual, você é religioso, você conhece as Escrituras, você é membro do Sinédrio, você é uma pessoa que tem boas ações, você é uma pessoa que é respeitado, de boa reputação, admirado. Tudo isso você tem. Mas vamos direto ao ponto? Tem que nascer de novo. Tem que passar por essa experiência chamada novo nascimento. É isso, Nicodemos. Já vou direto ao ponto aí do seu coração, da sua ansiedade. E foi por isso que você veio se encontrar comigo na verdade. Você quer o reino do céu? Você quer de fato o reino de Deus? Não adianta ser fariseu, não adianta ser membro do Sinédrio, não adianta ser religioso, não adianta ser um conhecedor intelectual da lei, não adianta fazer boas obras, não adianta ser cheio de virtude. O que adianta mesmo, o que é necessário mesmo é nascer de novo. Entenda isso, Nicodemos. E aí, meus irmãos, é o que a gente está colocando aqui no comentário. Ao fluírem as palavras dos lábios de Jesus, Nicodemos compreende que Jesus é aquele de quem os profetas falaram. É o Salvador, é o Messias. E aí Nicodemos quer compreender melhor esse negócio de novo nascimento. E nesse encontro, o que acontece então é um esclarecimento da parte de Jesus para Nicodemos sobre essa experiência tão necessária na vida daquele homem, cheio de virtudes. Mas as virtudes dele não eram suficientes para a sua salvação, para o reino de Deus. Ele pergunta para Jesus, como é que pode nascer de novo? Como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Como é que eu vou voltar para o ventre outra vez?
No versículo 5, Jesus responde para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quando Jesus usa aqui a figura da água, lembra que ele está falando para um fariseu, para um intelectual da lei, para alguém que sabe que em todo o Antigo Testamento e já no Novo Testamento, a água tem um simbolismo muito profundo e muito forte no que diz respeito à purificação. Então Jesus está falando o seguinte: olha, você precisa mesmo nascer da água e do Espírito, ou seja, você precisa ser purificado pela palavra, purificado pelo Espírito Santo, uma nova criatura, uma criatura onde o passado ficou para trás e as coisas agora se fazem novas. Um velho homem morre, nasce um novo homem, agora purificado pela palavra, purificado pelo Espírito Santo, purificado dos seus pecados, purificado das suas transgressões. E agora limpo pela palavra e cheio do Espírito Santo, uma nova pessoa, Nicodemos. Isso é o novo nascimento. Não adianta você ser religioso, não adianta você ser uma pessoa moralmente aprovada. Não adianta você ser uma pessoa de muito boa índole, de muito respeito, de muita religiosidade, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, ser uma nova pessoa. Você precisa ter aquele momento na sua vida onde você percebe que o antigo Nicodemos morreu, ficou para trás, e agora começa uma nova vida, onde é uma pessoa purificada pela palavra, purificada pelo Espírito. Esse é o novo nascimento. Uma nova vida, uma nova história. E Jesus então traz esse ensinamento tão vital, tão importante para a vida de Nicodemos e para a salvação, para a eternidade de Nicodemos. Vamos continuar aqui para aprender um pouquinho mais. Vamos subir aqui a nossa tela. Então esse é um encontro sensacional de Jesus com uma pessoa religiosa, de Jesus com uma pessoa cheia de virtudes, mas que ainda não era nascida de novo. Haverá aplicações disso para as nossas vidas. Olha, esse encontro mudou a sua vida e trouxe Nicodemos para junto do Salvador. Como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia vai trazer outros dois registros sobre Nicodemos. O primeiro deles, aqui nas minhas anotações, está lá em João capítulo 7, do versículo 50 ao versículo 52. E o que diz lá? Que Nicodemos, ele vai protestar contra os sacerdotes e contra os próprios fariseus, que estavam tentando prender Jesus. Então lá no capítulo 7, nós vemos Nicodemos defendendo Jesus, inclusive contra seus próprios pares, contra os fariseus e contra os sacerdotes, porque ele se torna alguém que nasceu de novo, alguém que reconheceu que Jesus Cristo é o Salvador. E você deve se lembrar também de um outro momento que a Bíblia menciona Nicodemos, lá na morte de Jesus, quando Nicodemos, junto com outro membro do Sinédrio, José de Arimateia, eles vão lá para pedir autorização para sepultar o corpo de Jesus. E a Nicodemos, junto com José de Arimateia, que lá no sepultamento preparam o corpo de Jesus para ser sepultado. Então Nicodemos permaneceu crendo em Jesus. Permaneceu um discípulo do Senhor Jesus. Alguém que nasceu de novo, alguém que reavaliou os seus conceitos, alguém que percebeu que poderia ter uma nova vida a partir do momento em que reconheceu a Cristo como o Messias, como o Salvador. E ali aquele homem entende que não basta ser religioso, não basta ser uma pessoa intelectualmente conhecedora das Escrituras. Tem que ter um encontro. E naquele encontro, ele entende que precisava nascer de novo. E se torna um discípulo, um seguidor dos ensinamentos e da pessoa de Jesus Cristo. Essas são as informações do texto que mostram para nós como aconteceu esse encontro
de Jesus com Nicodemos. Mas eu quero ainda trazer para você aqui alguns destaques. Número 1, fala sobre a necessidade do encontro pessoal com Jesus. É um destaque que essa história traz para a gente. Essa necessidade de a gente ter esse encontro pessoal com Jesus. E a necessidade do novo nascimento, como uma consequência desse encontro pessoal com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem atenção nesse destaque que eu quero fazer sobre esse acontecimento que nós acabamos de observar, sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos. Nós temos que entender isso. Esse encontro dos dois, ele é muito significativo e traz uma mensagem muito relevante para a vida de todos nós. Porque esse encontro, ele nos ensina sobre a necessidade de cada um de nós ter um encontro pessoal com Jesus. Não importa se a gente é religioso, não importa se a gente é uma boa pessoa, não importa se a gente é cheio de virtudes, não importa se a gente tem um monte de conhecimento intelectual da palavra de Deus, isso não é suficiente. Nicodemos tinha tudo isso e não era salvo. Nicodemos tinha tudo isso, mas nunca havia tido a experiência de nascer de novo. Gente, essa é a realidade de dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas. São os Nicodemos dos dias de hoje. E há muita gente como ele. Gente que vai à igreja. Gente que pratica os seus atos devocionais, a sua religiosidade. Gente que preserva e cultiva bons valores morais. Gente boa, moralmente, socialmente impecável. Mas isso não é suficiente para herdar o reino de Deus. Isso não é suficiente para a salvação. O apóstolo Paulo, mais adiante, ele vai escrever isso, dizendo que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não é pelo meu esforço, é pelo esforço que Jesus fez, é pela obra que Jesus fez. Então não adianta ser uma pessoa cheia de virtudes, tem que ter um encontro pessoal com Jesus, tem que ter um momento dele com Jesus, tem que ter aquele encontro com Jesus. Talvez muitos de nós aqui, que estamos participando desse estudo, já testemunharam essa experiência. Muitos de nós tivemos a experiência de viver muitos anos na fé, de crescer na igreja, de sermos pessoas acostumadas com a religião, com o conhecimento das Escrituras. Mas você se lembra que houve um dia, houve um momento que você teve o seu encontro com Jesus, a sua experiência pessoal com Ele. Talvez num momento de oração, talvez num retiro, talvez num acampamento, talvez num culto, talvez no altar, mas aquele momento em que de fato você teve um encontro pessoal com Jesus e você pode dizer que a partir daquele momento você nasceu de novo, você é uma nova criatura, teve um novo nascimento, teve um encontro com Jesus e nasceu de novo, é outra pessoa, é outra pessoa. E aí as suas prioridades mudam, o seu gosto muda, os seus princípios são restabelecidos, Cristo se torna o centro da sua vida, você começa a amar mais a palavra, você começa a ter desejo de servir. Por quê? Porque você é outra pessoa, é outro homem que nasceu desse encontro, é outra mulher que nasceu a partir desse momento, desse encontro com Jesus. Não é mais aquela velha pessoa com seus pecados, com as suas transgressões. Ela morreu e nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, esse encontro de Nicodemos, ele traz para nós essa verdade, essa lembrança da necessidade do encontro pessoal com Jesus. Você já teve seu encontro pessoal com Cristo? E como consequência desse encontro pessoal com Cristo, você pode testemunhar que, de fato, você experimentou um novo nascimento, de que você é uma nova pessoa, que nasceu um homem, uma mulher diferente, a partir desse momento em que você se encontrou com Jesus? Ou você está como Nicodemos? Você é religioso, você é uma boa pessoa, você é respeitado, você é cheio de virtudes. Olha, tudo isso pode ser bom, mas não é suficiente. Não é suficiente. Você precisa ter um encontro com Jesus.
Você precisa ter a experiência do novo nascimento. Se você que está nos acompanhando nessa noite, talvez você está participando desse estudo porque alguém mandou o link para você e você está aí refletindo, quero dizer a você que você precisa nascer de novo. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Que bom, mas não é suficiente. Nicodemos era uma boa pessoa e Jesus disse para ele, não é suficiente. Tem que nascer de novo. Tem que ter um encontro com Jesus. Importa-vos nascer de novo. O novo nascimento é a experiência mais importante que você pode ter na sua vida. Mas há um segundo destaque que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente concluir, que está dizendo aqui, olha, esse texto, esse encontro, nos fala sobre a importância de buscar a Cristo, a despeito das adversidades e desafios. Esse encontro de Nicodemos com Cristo nos traz essa lição. Como é importante buscar a Cristo. Como nós vimos, Nicodemos, ele buscou a Cristo. Ele tinha um anseio, ele tinha até uma curiosidade. Ele não ficou ali acomodado com isso, ele não ficou ali esperando que viesse um raio sobre ele, ou que viesse um anjo, ou que os céus e a terra se movessem para que ele tivesse essa curiosidade saciada. Não, é interessante Nicodemos, ainda que ele tenha feito isso à noite, ainda que ele tenha ficado um pouco preocupado com o que as pessoas iam pensar, ainda que ele não quis fazer isso à luz do dia, não importa, ainda que ele tenha feito isso à noite, mas ele foi lá, ele buscou, ele foi até Jesus. É isso que conta. É isso que conta. Então, olha que importante. Se ele não tivesse buscado a Cristo, se ele tivesse sido vencido pelas adversidades, pelos desafios, quais eram as adversidades dele? A posição dele, talvez você fica receoso de buscar a Cristo por causa da sua posição. O que as pessoas vão dizer de você? Talvez você fica receoso de buscar a Cristo por constrangimento. Talvez você fica receoso de ir numa igreja, de buscar a Cristo porque não sabe o que as pessoas vão dizer ou vão te ver. Nicodemos tinha todas essas adversidades, mas ele não deixou que isso o impedisse de buscar a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é importante você buscar a Cristo. Busque a Cristo para encontrar a sua salvação, para encontrar o novo nascimento. Você precisa buscar a Cristo. O que te impede? Quais são os obstáculos? Quais são os desafios? Olha para esse testemunho que nós estamos vendo da palavra. Nicodemos tinha muitos obstáculos, Nicodemos tinha muitos desafios, mas ele não deixou que essas coisas o impedissem de fazer aquilo que era necessário, buscar a Cristo. Você pode ter muitos desafios, você pode ter muitas adversidades, mas você não pode deixar que essas coisas te impeçam de fazer o que você precisa. Você precisa buscar a Cristo. Busque a Cristo. Vá ouvir a pregação do Evangelho, vá à igreja, vá a uma igreja onde o Evangelho é pregado com seriedade, onde Cristo é anunciado. Mas vá a Cristo, busque a Cristo. Vença as adversidades, porque é importante fazer como ele fez. Ele encontrou a salvação, ele teve um encontro com Cristo, mas lembre-se que ele fez isso porque ele buscou a Cristo. E em terceiro e último lugar, olha que interessante, eu quero destacar também aqui. Mesmo sendo um dos principais mestres em Israel, Nicodemos se dispõe a ouvir e aprender com um galileu, filho de um carpinteiro. Sabe o que isso nos fala? Sobre o que isso nos fala? Nos fala sobre a importância da humildade. Que coisa fantástica! Como a humildade é um fator importante. Por isso que dos humildes, por isso que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque Nicodemos, mesmo sendo uma pessoa com uma posição social tão elevada, ele era mestre em Israel, altamente intelectual, sabedor das leis, mas mesmo assim, ele teve humildade para ouvir um galileu, porque vem da Galileia. E as pessoas vindas da Galileia eram vistas de forma preconceituosa naquele tempo.
Acaso pode vir algo bom da Galileia? Galileia era um lugar pobre. Galileia era a periferia. Galileia era um lugar das pessoas menos afortunadas. E esse mestre Nicodemos, esse integrante da Suprema Corte dos Judeus, tem humildade para ouvir um galileu, Jesus. Esse homem do mais alto nível social da sociedade judaica, ele demonstra humildade para ouvir o filho de um carpinteiro, Jesus. Sabe por que muita gente não é salva? Sabe por que muita gente não tem um encontro com Jesus? Porque falta isso, humildade. As pessoas se acham donas da verdade, acham que são autossuficientes, que não precisam de Deus, não precisam de Jesus. Não tem humildade para ouvir um conselho de alguém que chega e diz, busque a Deus. Não tem humildade para ouvir um conselho de alguém dizendo assim, procure a igreja. Coração duro, soberbos, detentores da verdade. Não seja assim. Deus dá graça aos humildes. E veja que Nicodemos, apesar de ser uma pessoa tão qualificada, apesar de ser uma pessoa tão prestigiada e de tanta autoridade, tão intelectual, isso não fez com que ele deixasse de ser uma pessoa humilde. Há uma grande lição aqui. Por mais que a gente aprenda, por mais que a gente evolua, por mais que a gente cresça, a gente nunca pode deixar de ser humilde. Porque esse mestre de Israel teve humildade para ouvir Jesus. E por causa disso, ele teve um encontro que mudou a sua vida. Tenha humildade. Tenha humildade para ouvir Jesus ainda hoje. Porque ele continua falando. Ele continua ensinando. E ele continua desejoso de se encontrar com aqueles que humildemente o procuram e ouvem as suas palavras. São 3 de muitos outros destaques que eu poderia fazer aqui, mas vou parar com esses 3. Então, o que nós fizemos? Nós vimos lá, num primeiro momento, as informações sobre esse texto, sobre esse encontro, e agora nós vimos aqui os destaques que a gente traz como lições para as nossas vidas. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, nessa primeira tela principal, meus irmãos e minhas irmãs, a gente pôde observar os aspectos mais relevantes desse encontro de Jesus com Nicodemos e fizemos os destaques aí, trazendo para a nossa vida essas lições tão preciosas que o texto pode acarretar para os nossos corações. Eu quero, então, encerrar esse momento apenas reafirmando essa verdade para vocês. Nas palavras de Jesus Cristo, né? Importa-vos nascer de novo. Tem uma coisa que tem que ficar aqui ecoando no nosso coração diante desse estudo, é o seguinte: você já nasceu de novo? Você já nasceu da água e do Espírito? Você já é uma nova criatura? Não importa se você é bonzinho, é estudioso, faz boas obras, é religioso, isso não é suficiente, você tem que nascer de novo. Você tem que ter um encontro com Jesus, igual Nicodemos teve. E a consequência desse encontro com Jesus é inevitável. Quem tem um encontro real com Jesus não sai desse encontro a mesma pessoa. É transformado, é uma nova criatura, é um novo nascimento. E talvez o que você está precisando é isso, de um novo nascimento. Nascer de novo. Ser uma pessoa transformada pelo senhorio de Cristo. Quando você reconhece a Cristo como Salvador, você passa por essa experiência, você passa a segui-lo, você passa a servi-lo, você passa a amá-lo como resposta ao grande amor com que ele te amou primeiro, dando a vida dele na cruz para a sua salvação. Então você responde a esse amor, amando e vivendo conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Você é uma nova criatura, o Espírito Santo opera em si nós.
O novo nascimento não é o que a gente faz intelectualmente, pensando assim, eu vou nascer de novo. Não, é a obra do Espírito Santo. Por isso que ele só acontece se você tiver um encontro com Jesus. Só se você tiver um encontro com Jesus é que você vai experimentar o novo nascimento na sua vida. Nascer de novo. Essa é a grande experiência da vida de todos nós. E nós vimos essa experiência na vida de um homem que não achava que precisava dela, mas que nos traz muitas lições desse encontro inusitado, desse encontro diferente que Jesus teve com esse fariseu, mestre em Israel, integrante do Sinédrio, Nicodemos. Que essas lições e que essa experiência possa edificar a sua vida e que nessa noite você tenha adquirido o aprendizado desse texto, você tenha aprendido, aquilo que nós estudamos aqui, mas que você tenha também recebido a palavra de Deus ao seu coração através daquilo que nós pontuamos aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. E pedimos que aquilo que lemos, aquilo que falamos aqui agora, seja de fato relevante e que através do Espírito Santo essas palavras possam ser boa semente no coração de todos aqueles que nos acompanham. Se há pessoas nos acompanhando, Deus, que ainda não tiveram a experiência desse encontro pessoal com Cristo, que o mais breve possível elas possam buscá-lo, como Nicodemos fez, e ter esse encontro com o Senhor. E como consequência desse encontro, ter a gloriosa experiência do novo nascimento no Espírito Santo de Deus. Que assim sejamos, ó Pai, novas criaturas em Cristo Jesus. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você participou conosco, que bom é ter você aqui conosco. E eu quero realmente reforçar para que a cada semana você esteja aqui, para que a gente possa ir vendo aí quais são os próximos encontros com Jesus. Primeiro, vá anotando aí, foi Nicodemos. Vamos ver semana que vem. Com quem será que Jesus vai se encontrar? E quais são as realidades presentes na vida e nas circunstâncias desse próximo encontro que nós vamos ver na semana que vem. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Que bom que você participou conosco. Um forte e carinhoso abraço em nome de Jesus. Amém.